Muito bem, pessoal, estamos aqui com a nossa quarta aula, né? Acabei de explicar para vocês aqui na outra aula o problema da compactação do solo, mostrei algum exemplo, como é que se faz o diagnóstico, porque o solo tem que ter oxigênio, qual que é o problema da compactação do solo, né? E agora eu vou continuar com a aula mostrando aqui, como eu tinha dito anteriormente, o equipamento que a gente fez aqui para o produtor pequeno conseguir resolver esse problema de compactação do solo aqui, né? Então aqui vocês podem ver as plantas de trigo que eu tinha mostrado antes, a diferença do desenvolvimento das plantas em cima de um solo mais compactado, né? Esse aqui é as ferramentas, os equipamentos que a gente teria para resolver esse problema aqui, né? Mas são todos equipamentos muito caros e que dependem de uma potência grande que não se enquadrariam por um produtor mais pequeno, né? O que o produtor pequeno tem na propriedade dele, né? Ele tem geralmente esses pé de pato antigo, né? Ou de arasto ou hidráulico, né? Então a gente pegou esse equipamento que o produtor já tem na propriedade dele e transformamos num equipamento similar a esse daqui, né? A gente vai trabalhar com o equipamento, vai transformar ele num equipamento hidráulico, não de arasto, porque o equipamento hidráulico ele vai fazer o trator usar a potência dele. O equipamento de arasto precisa de mais potência porque ele é um peso para o trator arastar. Agora, se eu engatar no hidráulico, no terceiro ponto do trator, esse equipamento ele força o trator para baixo, então o trator consegue usar a potência dele de maneira mais eficiente, né? Reduz a patinagem do trator, né? Então, simplesmente de a gente pegar esse equipamento aqui e mudar ele de arasto para hidráulico, um trator precisa já de menos potência para conseguir tracionar esse equipamento. Então, o primeiro passo foi transformar o equipamento ou de arasto, ou se ele já era hidráulico, fazer ele trabalhar no hidráulico do trator, não de arasto. Especificamente esse equipamento que a gente modificou era um equipamento igual esse aqui, exatamente igual esse, né? O produtor tinha esse equipamento e a gente modificou ele e ele ficou da seguinte forma como eu vou mostrar para vocês, né? Os vídeos que eu vou mostrar para vocês ainda são vídeos de testes que a gente estava fazendo ainda com ele, né? Ele inclusive estava sem o disco de corte e tudo, mas depois a gente adicionou os discos de corte e tudo. Mas já eram vídeos que a gente estava fazendo para avaliar qual que era a haste que a gente ia colocar, qual que era o espaçamento entre hastes e se o espaçamento da haste e a haste que a gente colocou descompactou o solo realmente, né? Então, o equipamento ficou dessa forma. É um equipamento que depende de um trator de 110 cavalos para puxar. Esse do exemplo aqui é um trator mais grande porque a gente adicionou mais hastes, né? Como o produtor tinha um trator de 140 cavalos, a gente adicionou mais hastes, então esse aqui já é um equipamento para um trator de 140 cavalos, mas a gente está fazendo aqui, já fez um equipamento com menos hastes para um trator de 110 cavalos, né, que seria de 4 hastes, né. Então a gente transformou esse equipamento no hidráulico e ficou mais ou menos assim o equipamento trabalhando. Vocês podem ver que o equipamento ele escarifica o solo e não forma torão, não destrói a estrutura do solo, né? Ele simplesmente quebra a densidade do solo, né? Aqui outro vídeo dele trabalhando quando a gente estava fazendo os testes com ele. Você pode ver que ele não destrói tanto assim a estrutura do solo, ele não forma quase torão, mas ele descompacta o solo, né? Antes da gente fazer o serviço, a gente fez a avaliação da compactação desse solo, né? Então a gente fez a avaliação e a gente teve uma pressão máxima de 6.566 kPa a 21 centímetros de profundidade, né? Então o solo estava extremamente compactado a 21 centímetros de profundidade, né? A gente pode ver. O nível crítico de compactação que eu falei antes para vocês seria de 1.500 kPa, né? Então ele não poderia passar daqui, né? Não poderia passar dessa marcação, né? Você vê que ele ultrapassou longe, foi mais que o dobro, né? Então o solo estava extremamente compactado, né? Uma compactação média nos primeiros 40 centímetros do perfil de quase 3.000 kPa antes de passar o equipamento. Após passar o equipamento, a gente teve uma descompactação do solo até 39 centímetros de profundidade, né? Você vê aqui que a compactação máxima foi de 2.900 kPa a 37 centímetros, né? Aqui eu tinha 6.500 kPa a 21 centímetros, então você pode ver que houve uma grande diferença de descompactação desse solo, né? Conseguimos descompactar o solo até
próximo dos 40 centímetros, né? A compactação não poderia ultrapassar essa marcação, então a gente não teve a compactação ultrapassando essa marcação até os 35 centímetros de profundidade, né? E a compactação média de 0 a 40 foi de menos de 700 kPa, né? Então a gente conseguiu descompactar o solo com o emprego desse equipamento aqui, né? A gente ficou praticamente 5 meses testando isso aqui, modificando, até a gente chegar nessa fórmula, né? Não é uma coisa fácil de se fazer, você tem que ter a pata certa, você tem que ter a distância entre hastes certa, você tem que ter o disco de corte certo. O disco de corte deu muito trabalho para a gente conseguir adaptar aqui, mas a gente achou uma fórmula, uma forma de fazer isso, o disco para fazer isso, né? Um disco especial, né? De plantadeira, né? Não é qualquer disco de qualquer plantadeira, mas dá um pouco de trabalho, mas tem que conseguir fazer. A altura do disco de corte, já que essa haste entra a 40 centímetros, então é cheio de segredo isso aqui, né? Mas a gente testando, avaliando, conseguiu fazer bem, né? Esse equipamento, um trator de 110 cavalos puxa com 4 hastes e custa menos de $6.000, né? Então esse aqui é um equipamento que um produtor pequeno a médio consegue ter na propriedade dele e corrigir o problema de compactação dele, né? Como fazer esse trabalho, pessoal, né? Isso aqui é uma área de milho com braquiária no sistema Santa Fé. Você tem que fazer essa escarificação em cima de palha, né? Preferencialmente, se você vai descompactar o teu solo, eu sugiro que você plante milho com braquiária, colha o milho. Depois de colher o milho, você vai ter só a braquiária na área e você realize a escarificação desse solo em cima da braquiária verde. A escarificação não vai matar a braquiária, mas a braquiária vai servir como uma proteção para a chuva não compactar esse solo, para quando você passar com uma máquina em cima, a compactação, a transferência de peso da máquina para o solo ser menor, por conta que a braquiária vai formar um colchão, né? Então a pressão que o peso do implemento vai exercer sobre o solo é menor, se exerce uma pressão menor, compacta menos. E as raízes, o sistema radicular da braquiária, ele consegue desenvolver muito mais depois que você escarifica, né? Você induz o desenvolvimento do sistema radicular dessa braquiária. Essas raízes vão servir como uma ferragem para segurar o serviço dessa escarificação. E lembrando que as raízes de qualquer cultura, ela sempre vai seguir o caminho de desenvolvimento mais fácil. Se a braquiária conseguir ter um bom desenvolvimento de raiz até 2 metros de profundidade, você mata essa braquiária, essa raiz da braquiária vai secar e vai apodrecer. O caminho que essa raiz da braquiária deixou, a raiz da soja vai seguir, entende? Então, um sistema Santa Fé bem feito, com uma escarificação bem feita, na profundidade certa, no que o solo precisa, na umidade certa, na velocidade certa, você consegue ter uma correção desse problema de compactação do teu solo, tá bom, pessoal? Outra coisa que eu queria alertar para vocês, não adianta só descompactar o solo e não corrigir, eu vou mostrar para frente. Correção do solo, do perfil do solo e descompactação do solo são 2 serviços que tem que ser juntos, né? Se você melhorar as condições físicas do solo para a planta conseguir desenvolver raiz, mas tiver uma grande quantidade de alumínio no subsolo, a raiz não vai conseguir desenvolver, mesmo tendo oxigênio para ela descer, ela não desce. Agora, você tendo um perfil de solo muito bom, corrigido, sem alumínio, e você tendo esse solo compactado, você não tem o problema do alumínio, você tem cálcio em profundidade suficiente para desenvolver. Mas se o teu solo for compactado e faltar oxigênio, a raiz não desce. Então, a escarificação do solo, né, que seria a descompactação do solo e a correção do solo, são 2 serviços que tem que andar junto. Você tem que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, 2 coisas juntas, né, para você criar condições químicas e físicas para a raiz desenvolver, né. Esse é um trabalho que a gente fez aqui numa área, do exemplo desse que eu estou mostrando para vocês. Foi plantado milho com braquiária, depois de colhido o milho, a braquiária ficou exposta na área e a gente entrou com a escarificação dessa área, né? Essa é a minha sugestão para vocês para fazer um serviço caprichado, né? Você nota que não destrói a estrutura do solo, não está fazendo torão nem nada, está descompactando o solo, né? O solo aqui está ficando muito mais fofo. E é esse o padrão de serviço que tem que ser feito. Se você fizer assim, eu garanto que o serviço vai ficar bastante bom. Se você fizer sem palha, sem cobertura, daí eu falo que o serviço não vai ter o residual e não vai ficar bom. Quer descompactar o solo? Faz isso. Bom, pessoal, esse é um exemplo que eu queria mostrar para vocês. Então aqui, agora eu vou já partir para a parte
para outra parte do solo. A gente já falou sobre a parte mineral do solo, né? Sobre a importância de ter argila, de ter matéria orgânica, sobre a importância de ter areia. Falamos sobre a parte, os 25% que tem que ter do oxigênio no solo, falando sobre por que tem que ter oxigênio no solo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a parte líquida na próxima aula, tá bom, pessoal? Muito obrigado e continuem acompanhando nossas aulas.